O segundo hábito que nós precisamos observar é então a alimentação. Até os 6 meses, em geral, a criança está numa amamentação exclusiva, então ainda não é uma preocupação. Então a gente acaba focando mais no sono. Depois dos 6 meses começa então aquela fase da introdução alimentar e depois vai seguindo toda essa questão da alimentação na vida da criança. O que eu gostaria de pontuar? Quando a gente pensa em alimentação da criança, nós precisamos pensar em 2 grandes questões. A primeira é a importância da alimentação em termos de saúde. Não são 2 grandes questões, são 3. A primeira, a importância da alimentação a respeito da saúde da criança, depois a respeito do autodomínio da criança e depois na formação da disciplina da criança, né? A alimentação é um espaço muito rico da educação de uma criança, porque ela propicia a gente ensinar muita coisa para ela, né? Em primeiro lugar, então a gente pensa em alimentação, a gente precisa se preocupar no aspecto saúde, né? Já é bem conhecido por todos, né, as recomendações gerais que existem em relação à alimentação. Então, não se deve dar o açúcar até os 2 anos, né? Não só o açúcar, mas tudo aquilo que seja mais industrializado e tudo mais. Só que o que em geral acaba acontecendo? As pessoas ficam um tanto quanto fixadas, né, nessa regra, né? Açúcar até os 2 anos não pode. E aí chega no dia do aniversário de 2 anos da criança, a pessoa dá uma bandeja de brigadeiro na mão da criança e a criança come a bandeja inteira e a partir dali vira um carro desenfreado e aos 3, aos 4 ela já está uma viciada em açúcar. E isso é uma total falta de senso de proporção. Porque o açúcar, ele não é prejudicial para uma criança de 2 anos, ele é prejudicial de menos de 2 anos. Ele é prejudicial para uma pessoa de qualquer idade, de 0 a 99 anos. Então, sim, o ideal é do 0 aos 2 anos nenhum açúcar. Mas a partir dos 2 anos, continua sendo ideal que se ingiram menos açúcar possível. Então, é totalmente descabido, vamos colocar assim, que uma criança tenha acesso a açúcar todos os dias em casa. Que isso esteja de livre acesso no armário com frequência, né? E não só o açúcar, mas todo tipo de industrializado, todo tipo de embutido. É muito menos prejudicial a criança menos de 2 anos comer um pedacinho de chocolate na Páscoa, no Natal, no dia do aniversário dela e chega e depois seguir com uma alimentação totalmente balanceada de toda a sua vida, do que a criança ficar totalmente longe do açúcar, do industrializado até os 2 e depois ter acesso livre a essa alimentação, tá? Então, o cuidado com a alimentação não é só até os 2 anos. Ele é um pouco mais restrito até os 2 anos, mas deve ser por toda a infância dessa criança. Por quê? Não só o açúcar, né, que o açúcar acabou virando o grande vilão e acabou sendo o grande perseguido da coisa, né? Mas o açúcar, os alimentos industrializados, então os salgadinhos, aquelas coisas muito enlatadas, muito processadas, né, os próprios embutidos, então o presunto, esse tipo de coisa, aqueles hambúrgueres congelados, né, terríveis. Mas também o excesso de carboidrato, então aquela criança que come muito pão, muito trigo, muitas coisas refinadas, muito laticínio, muitos alimentos ricos em glúten. Então, tudo isso vai impactar na saúde da criança, na saúde de qualquer ser humano. Então, nós precisamos procurar oferecer para a criança, por toda a vida, uma alimentação o mais saudável possível. Sem neuras, sem exageros, sem morrer daí, porque no sábado, no domingo, ela foi na casa da vovó e comeu um bolo de chocolate. E ok, mas foi um dia da semana, foi 2 dias no máximo, um pedacinho. E isso não é um grande problema. O problema é a falta de senso de proporção na alimentação, entendeu? E aí, o que a gente tem visto cada vez mais? De um lado, um crescimento da obesidade infantil, que é um problema seríssimo, porque isso daí vai acarretando um monte de doença na vida da criança,
Mas também eu tinha muitos alunos que eram extremamente desnutridos. E não porque isso era visível pelo peso corporal. O peso aparentemente era normal. Mas eram crianças que, por exemplo, comiam miojo todos os dias no almoço. E aí o déficit nutricional dessa criança está péssimo. E aí, consequentemente, o déficit de aprendizagem dessa criança vai ser péssimo. Então, alimentar-se bem também é importante para aprender bem, né? Existem crianças que tomam antibiótico por anos e anos e anos, todos os meses, por doenças respiratórias, por gripe, e aí você vai ver a alimentação está péssima. E existem, por exemplo, muitas pessoas que tratam rinite, sinusite, essas doenças respiratórias todas, apenas tendo uma dieta restrita de laticínios, de uma dieta restrita de alimentos ricos em glúten. Então, a alimentação tem um aspecto essencial para o desenvolvimento da nossa saúde. E um corpo saudável aprende e estuda melhor. Fora toda a questão, também vou citar mais uma vez da puberdade precoce, que daí nós vamos ver as consequências no longo prazo. Então, esse é o primeiro aspecto da alimentação que precisa ser observado. O segundo, então, quando eu alimento essa criança de maneira saudável, eu não estou só nutrindo o seu corpo, mas eu também estou ensinando o autodomínio, que é algo fundamental para toda a vida humana. Aprender a dominar-se, lembra que eu falei no início da aula? Aprender a ir contra só aquilo que é gostoso, só aquilo que é confortável, só aquilo que é fácil pra gente é muito importante. Por quê? Porque dominar-se, né? Saber sacrificar-se, saber abrir mão da sua vontade, saber fazer o que é mais difícil em nome de um bem maior, é algo fundamental para a vida humana. E quem não consegue aprender isto na alimentação, não conseguirá fazer isto em nenhuma relação da sua própria vida. Porque a alimentação é o apetite mais elementar da nossa vida, né? É a coisa mais fácil, é a coisa mais pequena que existe na formação de uma pessoa, né? Então, quem não é capaz de abster-se de comer algo que não seja bom para a sua saúde em nome de um bem maior, não vai ser capaz depois, futuramente, de sacrificar-se em nome de uma amizade, de ter boas relações de amizade, dominando a si mesmo seus próprios defeitos pelo bem do outro. Quem não é capaz de autodominar-se na alimentação, não vai dominar-se em relações depois entre irmãos, nas relações domésticas, porque numa família muitas vezes nós temos que abrir mão daquilo que é mais fácil para a gente pelo bem comum da casa. Não vai ter facilidade nas suas relações amorosas, vai ser um peso no seu trabalho, vai ser um péssimo profissional. Percebe? Porque não é capaz de dominar a si mesmo. E qual é o primeiro lugar que nós aprendemos a dominar a nós mesmos? Na alimentação, que é o mais básico, mais simples. Tá bem? E no terceiro lugar, o hábito da alimentação também nos proporciona o ensino da disciplina para uma criança. Porque ela vai entendendo, então, que existe uma hora para comer. Claro que a criança muito pequenininha, de 1 ano e pouquinho, ela ainda não vai ter essa percepção, mas ela vai aprendendo à medida do passar dos dias, né, dos meses, dos anos, que existem horas para comer, que ela não pode comer a mistura antes do almoço. E ela vai aprender também outra coisa que envolve a alimentação, que são os hábitos à mesa, o comportamento à mesa, que é algo que também às vezes os educadores encontram muitas dificuldades, porque as pessoas costumam reclamar que as crianças não param sentada na cadeira para comer, que não conseguem, por exemplo, ir a um restaurante, ir a uma lanchonete, porque a criança não se comporta à mesa. Ora, esses hábitos precisam também ser ensinados. Então, é fundamental que a criança, desde que ela começou ali a introdução alimentar, ela seja ensinada e seja exigido dela, salvo em casos muito particulares,
que se sente à mesa. E aí entra a importância de que os pais, os educadores também se sentem à mesa para se alimentar, porque quando o sentar-se à mesa é algo comum à família, a criança terá mais facilidade para entrar neste hábito. Depois, ali por volta de 1 ano e pouquinho, 1 ano 2, 1 ano e 4, 1 ano e meio, a criança já pode começar a aprender sozinha. Então, é impensável uma criança de 3, 4, 5 e por aí vai, que ainda precisa de um adulto para dar na boca um alimento. Não, né? É claro que existem coisas que a gente vai cortar. Não é que a gente vai botar a criança ali na mesa e vai sair andando e vai largar ela sozinha, né? Mas ela já tem condições de aprender a comer sozinha, os alimentos ali picados, devidamente adequados para o tamanho dela. Ela aprende, então, que precisa esperar todos comerem para sair da mesa, que existe cada um pegar, né, um pouco por vez, se os alimentos vão ser partidos entre todos, que ela não pode comer o quanto ela quiser, né, da mistura, porque a mistura é para toda a família, ou ali se ela está na escola, né, cada um dos colegas vai receber uma quantidade de merenda, né? Então todos esses hábitos são formados também dentro do hábito da alimentação e são fundamentais para que a criança estabeleça boas relações, se desenvolva bem e até mesmo para que ela estude bem, porque além da questão do corpo saudável quando se alimenta bem, quando esses hábitos do autodomínio se desenvolvem também na criança, ela estuda melhor, porque ela terá mais facilidade de superar aqueles momentos em que um conteúdo é muito difícil, em que um conteúdo exige mais dela, que ela realmente vai ter mais dificuldade de aprender alguma coisa e ela não vai desistir na primeira dificuldade, mas ela será capaz de autodominar-se, de dominar sua vontade, de fugir do que é fácil para aprender, para realmente se desenvolver.